E vamos começar aí pelo fim dos destaques. Estamos falando do ministro Gilmar Mendes e ele deu entrevista ontem ao programa Bastidores do Poder e avaliou nesse programa que o Ministério Público sai manchado por essa atitude agora confessada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O novo procurador para Gilmar Mendes, que toma posse, né, vai precisar abrir uma ampla investigação para apurar os fatos ocorridos. Vamos ouvir o Gilmar Mendes. Pelo que me mandaram, ele recebeu o convite para ser procurador-geral em estado de embriaguez, né? Mostra que ele já tinha problemas mesmo antes de assumir a Procuradoria-Geral da República. De certa forma, eu tenho a impressão que o Ministério Público ele terá que abrir investigações, porque uma instituição que sai muito mal desse episódio, gostemos ou não, é o Ministério Público. O Gilmar Mendes solicitou ao Alexandre de Moraes, que o atendeu, uma decisão de apreender a arma de Rodrigo Janot. E ele defendeu a medida tomada pelo colega. Que providências o Ministério Público tomou em relação ao Dr. Janot até agora? Nenhuma. Que providência a Polícia Federal tomou em relação a Janot? Nenhuma. Portanto, veja que essa medida era extremamente necessária e positiva e justifica plenamente o inquérito. Bom, ontem a defesa do ex-procurador pediu a devolução do que foi apreendido na casa dele, né? Na semana passada. E depois de analisar o processo, ele deve prestar depoimento à Polícia Federal. Mas o Gilmar Mendes gosta, né, de causar, né? Ele mandou o Ministério Público do Rio de Janeiro suspender as investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. O Tribunal de Justiça do Rio também está proibido de receber recursos ou tomar decisões até que o caso seja julgado no Supremo Tribunal Federal. A ordem do presidente da Corte, de acordo com a defesa do filho de Jair Bolsonaro, estava sendo descumprida. Dias Toffoli mandou suspender todos os inquéritos abertos com base em dados compartilhados por órgãos de controle como o antigo COAF. E agora Gilmar Mendes, então, reitera essa decisão de que o Tribunal de Justiça do Rio suspenda as investigações. Assim fica fácil, né? A pessoa ir empurrando indefinidamente, né? E não tendo de dar satisfações. O Zé Paulo, só para avançar um pouquinho aqui nesse destaque que eu trouxe aqui no Jornal Gente, né? O que tem gente até falando já em possibilidade de abuso de autoridade para enquadrar o ministro Alexandre de Moraes por conta dessas ações, né? Porque se aprovou agora a lei de abuso de autoridade, ela está, né, já valendo aí e se essa conduta seria enquadrado o abuso de autoridade? Da busca e apreensão na casa do Janot. Mas a partir do momento em que o Janot disse que em determinado momento ele esteve armado e foi ao Supremo Tribunal Federal para matar o Gilmar Mendes, quem garante que ele não pode fazer isso amanhã, por exemplo? Eu concordo. Eu acho que a ação do ministro Alexandre de Moraes está respaldada na lei, porque a grande pergunta que alguns fazem é o seguinte: ninguém provocou o Supremo. O Supremo tomou uma decisão, na visão de alguns, repito aqui que não é a minha, arbitrária. Estou só trazendo o caso para o debate, porque a pessoa que toma a decisão, ela que foi iniciativa dela o pedido também. Então, na visão de alguns, houve ali um excesso. É chamada decisão de ofício? Você quer mais do que isso? O Supremo foi provocado, sim. Foi provocado até com ameaça de morte a um ministro. É verdade, Zé Paulo. Porque se o procurador Janot, o ex-procurador Janot, resolve contar essa história ao país, no momento em que ele está lançando um livro, como se fosse uma espécie de spoiler do livro que ele iria lançar, provavelmente numa estratégia de marketing suicida. A vida dele, me parece, passará por alguns problemas a partir de agora, né? Sob todos os pontos de vista, particular, profissional. Ele terá problemas sérios para serem resolvidos. Se ele demonstrou esse nível de perturbação naquele momento da história, quem garante que agora, provavelmente passando por problemas particulares graves, ele vai passar por problemas particulares graves, porque não é qualquer um que segura esse rojão que ele vai segurar a partir de agora. Passando por problemas pessoais e profissionais graves. Ele já perdeu a sociedade do escritório, por exemplo, né? O futuro a médio e curto prazo para ele não é dos mais convidativos.
Quem garante que esse sujeito pode fazer com uma arma na mão? Mas o ônus é dele. Quando ele resolve contar, né, Cláudio, só falar aqui, quando ele resolve contar, o ônus é dele. Eu fico na dúvida um pouco se a questão outro, né? Se a ameaça, o fato dele ter contado uma coisa que ele pensou em fazer tempos atrás, enfim, se mantém ele como uma ameaça. Acho que esse é o debate vai que jurídico, o Supremo não toma nenhuma providência e acontece o cara alguma faz, coisa. E aí a gente ia cobrar aqui. Você imagina alguém chega no seu ambiente outra de coisa, trabalho muita e fala, gente tem pensei em te criticado. matar há 2 anos. Você fala, bom, nunca mais chego perto dessa pessoa, né? Tem muita gente criticando aí o mandado de busca e apreensão nos endereços de Janot. Eu acho que é absolutamente defensável, né? Vai que a polícia encontre ali algum sinal, algum indício de que ele mantém o plano de matar o ministro, né? Sei lá, alguma coisa nessa direção. Eu acho que o caso exigia mesmo a medida que foi determinada, que foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, e inclusive do recolhimento de armas. E é preciso mantê-lo sob certa vigilância, ou pelo menos, como o ministro determinou, essa restrição de proximidade com qualquer ministro da Suprema Corte, né? Essa coisa do que a Thaís estava falando. Ora, os prejuízos que ele vai... Também o Rafael estava chamando a atenção para isso. Os prejuízos pessoais, né, que ele terá com essa atitude tresloucada, não é a primeira, né? Se reflete no campo pessoal e no campo profissional. Quem precisa... O Janot tem uma notoriedade tal e um conhecimento jurídico tão respeitável, né, acumulado com anos e anos enfim, no trabalho dele, que o credenciariam a comandar, a chefiar um baita de uma banca, de um escritório de advocacia. Dizem, né? Que ele tinha, né, Cláudio? Quem precisa... Não sei se você tem essa informação, Rafael, aí em Brasília, que ele tinha perspectiva política em Minas Gerais. Não sei se isso é verdade. Ele chegou a ser cogitado para se candidatar ao governo, né, e tal, até bem posicionado nas pesquisas ali em 2017, começo de 2018. Mas o problema é o seguinte: quem precisa de advogado para atuar no Supremo Tribunal Federal vai contratar o Rodrigo Janot? Imagina só. A credibilidade. Eu quero apresentar aqui, doutor Gilmar, chega o juiz, ele entra na sala, o juiz sai correndo pela porta de trás, entendeu? Então, acho que seria um bom advogado, viu? Bom advogado. Se não fosse isso, ele seria um bom advogado, né? E o juiz que pegar uma petição dele, assim, lê lá, Rodrigo Janot, eu falei, ih, caramba. Mas como é que ele vai fazer para defender aquela visita que os advogados fazem para entregar memorial ao ministro, etc. Como é que faz se ele não pode se aproximar dos ministros, né? Agora, eu acho que tem razão o ministro Gilmar Mendes, quando ele afirmou ontem no Bastidores do Poder que o Ministério Público sai com a sua reputação arranhada, sai mesmo. Mas assim, não apenas por esse episódio de planejar matar o ministro, né? A leitura do livro dele, assim, é de arrepiar, né? Ele, assim, é um manual de como não fazer, de como não se comportar no serviço público, o destaque que eu trouxe hoje. Está lá nos capítulos 17 e 20 que eu citei, está até transcrito na minha coluna hoje, o trecho são os trechos do livro que ele se refere ao hábito de frequentar a tal da farmacinha, né? Inclusive com a turma dele. Aí senta lá, está todo mundo tenso, está todo mundo nervoso, então vamos para cá, vamos para a farmacinha, aí tome cana. Aí depois todo mundo volta para o trabalho alegremente, motivado, com o problema resolvido, com soluções heterodoxas que foram discutidas e encontradas. Tudo diz muito mal do trabalho que ele comandou, um trabalho notável, histórico, né? O que faz muita pena é isso, né? É você imaginar que algo que foi um trabalho que orgulhou tanto os brasileiros, assim, não dá para você aprovar alguns dos métodos utilizados na execução desse trabalho. Esse é que é o problema. Eu acho que, inclusive, isso pode suscitar, já há advogados falando sobre isso, pedidos de nulidade ou discussão de nulidade de procedimentos adotados pelo Janot ou pela Procuradoria-Geral da República em todo esse período, né? As pessoas vão começar, olha, isso aqui pode ter sido adotar essa decisão depois de uma visita à farmacinha. Como é que faz? Será que essa decisão, as pessoas todas que envolvidas nela estavam no pleno gozo das suas faculdades mentais ou estava de cana?
É uma dúvida e nesse que se caso, estabelece. né, Cláudio? Nesse caso, a dúvida é totalmente pertinente. Eu tenho muita ressalva em falar sobre aspectos pessoais aqui, quando a gente está tratando de casos, ainda que sejam figuras públicas, né? Essa história por exemplo, da proximidade com o álcool aí do procurador Janot é algo que passaria, né, de lado. Agora, no momento que ele vem a público e diz isso, nós temos decisões dele que foram revistas, né? Como a história mesmo do Joesley lá, um carnaval que foi feito naquela época e depois ele, Janot, veio a público para pontuar e para dar um passo atrás a respeito daquela denúncia toda. Então, a gente tem que... Inclusive foi ele que requereu ou que propôs a anulação do acordo de delação. Sim, ele mesmo. Então, foi durante o Bastidores, até um dia no fim do Bastidores, você deve se lembrar disso. Aquilo inviabilizou a votação da reforma da Previdência. Foi. E aí a gente, Rafael, tem que levar em conta essa história de farmacinha, entendeu? Porque qual decisão que foi tomada, qual parecer que foi assinado sob efeito de álcool por parte do Procurador-Geral da República? É uma pergunta extremamente cabível. Não é para afetar a honra pessoal de ninguém, não é para explorar um vício, talvez, que a pessoa tenha e busque tratamento para isso. Mas é preciso responder isso para o país, né? Veja, no trecho que eu me referi do livro dele, né? O trecho que está no capítulo 20, ele diz assim: eu resolvera incrementar o ambiente, que é essa sala, né? Com uma geladeira abastecida com bebidas, vinho, cerveja, uísque, cachaça, rum, vodka, gin, etc. Na hora do aperto, quando a turma estava arrancando os cabelos, a farmacinha cumpria uma função terapêutica. Depois de uma dose de qualquer bebida e uma rodada de conversa sobre amenidades, o pessoal parava de rosnar, o clima de harmonia era restabelecido e todos voltavam ao trabalho sem o ranço que por vezes travava a compreensão mútua e a boa dinâmica das discussões internas, etc. Quer dizer, daquilo que o professor Delfim Neto mencionava ontem. Ora, consumir bebida alcoólica em ambiente de trabalho no serviço público é crime. Né? Eu acho que, inclusive, essa é uma confissão que pode render outros dissabores mesmo, né? Outras más notícias para o autor do livro, que é Rodrigo Janot. Só lembrando aqui rapidamente, no dia 18 de maio, no dia seguinte à publicação da delação, ou da gravação do JBS, a JBS ganhou uma fortuna, porque tinha um dia antes feito uma compra, se posicionado em compra de $1 bilhão no mercado, no dia seguinte o dólar subiu 8% por causa, sabia-se que a reforma da Previdência ia cair por terra. Então, assim, essa foi uma das motivações, inclusive, que fez o Rodrigo Janot voltar atrás do acordo da delação, porque eles operaram no câmbio para se dar bem com o dia da divulgação da gravação. Os irmãos Batista foram, inclusive, processados e condenados na Comissão de Valores Mobiliários, né? Além da Justiça, exatamente por essa manobra que a Thaís se refere.